assim, a percepção, né, de que tinha algo desconfortável para mim foi desde o primeiro momento que eu entrei na escola. As pessoas que eram a direção do lugar tinham uma postura, gostavam de se arrumar, eram bem vaidosas, e eu sempre tinha uma postura contrária, bem humilde, a roupa bem simples. Então eu já percebia que o meu modo de vestir, o meu modo de ser, me incomodava. E elas tentavam a todo momento apontar alguma coisa, me dar sugestões de como me vestir, do brinco que eu gostaria de usar. Aí depois, com o tempo, quando eu comecei a trazer mais o ambiente de trabalho, as questões sindicais, as nossas lutas, essa perseguição, esse assédio, ele começou a ficar mais frequente e mais nítido. A gente fazia muitas atividades coletivas e aí eu tentava conversar. Por exemplo, a gente estava fazendo uma apresentação e eu tentava fazer um comentário de que legal que tá, alguma coisa assim, e eu era cortada ou eu era ignorada. A pessoa me olhava e virava o rosto como se eu não estivesse falando com ela. Elas davam a impressão que me viam como uma ameaça, porque elas eram pessoas indicadas do governo e eu, como trazia as coisas do sindicato, talvez fossem posicionamentos que iriam contrariar a gestão, alguma coisa assim. Elas queriam sempre defender como se a escola fosse um ambiente perfeito. Eu me sentia como se eu estivesse sendo podada, eu estava reivindicando aquilo que eu achava que era o certo, eu sentia um peso muito grande e eu tinha que estar a todo momento trabalhando em mim mesma de que tudo aquilo que falavam contra mim não era verdade, porque se eu fosse aceitar aquilo, causava um abatimento muito grande, uma vontade de não querer estar ali naquele lugar, uma vontade de não ter contato com os colegas e eu me sentia constrangida, porque os colegas também, essa imagem que era vendida, e eu sentia esse cuidado que os colegas tinham em não se aproximar de mim. Esse é um caso típico de assédio moral. Um aspecto relevante sobre o assédio moral é que geralmente ele não é uma violência explícita. É uma violência com elementos de sutileza, onde muitas vezes os demais colegas não percebem e até mesmo a pessoa que está passando pela situação de assédio moral se questiona se está vivenciando aquilo ou não. Nesse sentido, um aspecto protetivo para a saúde mental é ter um grupo onde essa pessoa possa se apoiar, que legitime a sua fala, que fortaleça a pessoa para voltar no local de trabalho e continuar o seu trabalho de forma digna. No senso comum, muitas vezes a gente pensa que a pessoa alvo de assédio moral é aquela pessoa que está procrastinando no seu local de trabalho, né? Na verdade, o perfil da pessoa assediada é a pessoa que luta pelos seus direitos, que preza pela ética ou que precisa recorrer frequentemente a seus direitos por estar passando por uma condição de saúde ou por outra condição adversa. Nesse sentido, o assédio moral pode ser entendido como uma ferramenta de gestão para silenciar servidores mais críticos e atuantes. No contexto do serviço público, geralmente por a demissão não ser uma alternativa tão viável, o assédio moral costuma ser uma violência bastante utilizada para fazer o trabalhador se sentir indesejado para se livrar daquele trabalhador que está trazendo aquele incômodo e aquelas questões no local de trabalho. Especificamente no SINCA, mais de 40% das buscas dos servidores pelo serviço jurídico do sindicato têm sido relacionados ao assédio moral. Fui muito favorecida ter esse contato com o sindicato. O sindicato é que foi o meu apoio. E isso foi o fundamental, porque foi o meu escape. Se eu não tivesse um escape, aquilo era tão sufocante que eu acredito que eu teria ido para um caminho de adoecimento.